Eu fiquei ali, parada, com o celular nas mãos, sentindo um nó no estômago que só aumentava. A mensagem tinha algo estranho, como se viesse de um lugar que eu não sabia identificar. Minha primeira reação foi de riso nervoso, como se fosse uma piada de mau gosto. Mas logo em seguida, uma sensação muito estranha tomou conta de mim. Algo estava fora do lugar, e eu sabia disso, mas não conseguia entender o quê. Olhei para o lado e vi minha mãe, toda empolgada, arrumando os pratos na cozinha. Ela estava tão concentrada, parecia até que nada podia estragar aquele dia. Meu pai, mais para o fundo, mexia na lista de convidados, fazendo anotações e conferindo as mesas. A casa estava uma bagunça, mas era aquela bagunça boa de festa. Risos aqui e ali, pessoas se ajudando, uma típica manhã de casamento, mas algo em mim estava em desacordo com a situação. Eu voltei a olhar para a tela do celular e, sem pensar muito, digitei a palavra desconfiança para o Google. Claro que eu não encontrava nada que explicasse o que eu estava sentindo, até porque aquilo parecia algo absurdo, uma mentira de quem não sabia mais o que inventar. Mas a mensagem, aquela simples mensagem, estava lá. O carro de Carlos. Eu sabia que ele tinha saído mais cedo para aquela reunião de última hora e que sempre se preocupava em chegar a tempo. Mas e se fosse algo diferente? Algo que eu não tinha percebido? Respirei fundo e tentei focar na lógica. Não faz sentido. Não pode ser nada, pensei, tentando convencer a mim mesma. Mas a sensação de algo errado continuava crescendo, como uma sombra que se estendia, e não havia como ignorar. Decidi então não dizer nada para ninguém, nem para minha mãe, nem para o João. Era o dia dele, o casamento dele. Não queria que minha confusão se tornasse um peso para ele, especialmente porque ele estava tão animado com Isabel. No entanto, não consegui me concentrar. Cada risada, cada olhada para João e Isabel me fazia pensar naquela mensagem. Será que meu marido estava aprontando alguma coisa? Mas por que uma mensagem anônima no meio do casamento do meu irmão? Não, aquilo não fazia sentido. Eu tentei ignorar os pensamentos, me forçando a manter a postura. Todos estavam olhando para mim com aquele olhar carinhoso de irmã mais velha, talvez até esperando que eu fosse a âncora, a pessoa calma e responsável. E eu estava fazendo o melhor para representar esse papel, mas lá dentro, meu coração estava acelerado. Foi quando olhei para a porta de entrada e, pela primeira vez, percebi o atraso de Carlos. Ele tinha me dito que ia chegar a tempo da cerimônia, mas já passava da hora que ele normalmente chegaria. Eu tentei mandar uma mensagem para ele, mas ele não respondeu. O que estava acontecendo? Foi nesse momento que meu olhar se voltou para a garagem. Algo em mim pediu para eu dar uma olhada. Não sabia o que esperar, mas eu sabia que precisava fazer isso. Subi as escadas rapidamente, com os pés pesados, quase sem vontade de continuar, mas uma necessidade estranha me impelia. Quando cheguei até a garagem, vi o carro de Carlos estacionado. A chave ainda estava na ignição, como se ele tivesse acabado de sair. Meu coração acelerou ainda mais. Eu abri a porta do carro com um frio na espinha e, ao olhar no banco de trás, não sabia o que esperar. O que eu estava procurando, afinal? Não tinha a menor ideia. O que encontrei não foi algo que eu esperava. Havia um envelope, bem dobrado, jogado no banco de trás, como se tivesse sido deixado ali de qualquer jeito. Eu hesitei por um momento, mas algo me dizia que aquilo era importante, e foi como se uma força invisível me tivesse guiado até ali. Com mãos trêmulas, eu peguei o envelope e o abri, sem saber o que iria encontrar. O que estava ali dentro era um bilhete escrito à mão, e as palavras que estavam escritas me congelaram na hora. Eu sei o que você fez, e não vou deixar barato. Seu casamento vai ser um pesadelo, e eu não vou te deixar em paz até que tudo desmorone. Eu fiquei parada, olhando para aquelas palavras, sem entender quem era aquela pessoa. E o que queria dizer com aquilo? A sensação de desconfiança, que já era grande, agora se transformava em um turbilhão de perguntas e incertezas. Meu marido estava envolvido com isso, de alguma forma? Mas como? Eu voltei para dentro da casa, tentando parecer o mais normal possível, mas a sensação de que algo estava muito errado me acompanhava a cada passo. O celular ainda estava em minhas mãos, e a mensagem anônima parecia ainda mais relevante agora. Olhei novamente para o relógio. Carlos ainda não tinha dado sinal de vida. Enquanto eu tentava processar tudo o que estava acontecendo, minha mãe apareceu na sala com um sorriso largo, como sempre. Ela estava tão feliz, tão orgulhosa do casamento do João. Fui capaz de sorrir de volta para ela, mas era um sorriso vazio. Como eu poderia lidar com isso sozinha? Como manter a fachada quando tudo dentro de mim estava pedindo por respostas? Eu me senti tomada por uma inquietação crescente. O casamento de João estava sendo tudo o que ele sonhou, com risos e celebrações, mas eu mal conseguia prestar atenção em tudo ao meu redor.
A sensação de estar em um pesadelo em que eu não sabia se o que acontecia era real ou apenas um filme confuso se intensificava. Meu coração batia descompassado, e a imagem do envelope que encontrei no carro de Carlos não saía da minha mente. E aquela mensagem, aquela simples mensagem, continuava a me atormentar. Não vá para o casamento do seu irmão. Verifique o carro do seu marido. Eu me esforçava para ouvir os outros conversando, tentando ao máximo me fazer de presente na festa, mas minha mente estava distante, já em outro lugar. O sorriso do meu irmão João, tão genuíno e feliz, foi o único ponto de sanidade que me manteve um pouco conectada à realidade. Mas ao mesmo tempo, eu via os olhos de Isabel, a noiva, brilhando com uma felicidade tão pura e inabalável, e me perguntava se ela teria alguma ideia do que eu estava passando, ou se ela também estaria ignorando algo importante, assim como eu fazia com Carlos. Com a desculpa de precisar dar uma olhada nos preparativos da festa, deixei a sala onde todos estavam reunidos e me afastei discretamente. Eu me senti culpada por estar ali, naquele momento, tão distante do que deveria ser apenas um dia de alegria para o meu irmão, mas as palavras na minha cabeça eram mais fortes que tudo. Verifique o carro do seu marido. Como eu poderia ignorar aquilo? Como eu poderia continuar fingindo que nada estava errado? Saí pela porta dos fundos, e a brisa gelada me atingiu como um soco no estômago. Eu sabia que o que eu ia fazer não tinha volta, mas não consegui evitar. Fui até o carro de Carlos. O vento fazia os cabelos escorregarem da minha cabeça, e tudo parecia lento, como se o tempo tivesse desacelerado naquele momento. Quando cheguei perto do carro, comecei a tremer. Não de frio, mas de nervosismo. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, e o estômago parecia ter se transformado em um nó apertado. Eu me forçava a respirar fundo, como se isso fosse me ajudar a manter a calma. A chave de casa ainda estava na minha mão, junto com as chaves do carro. Eu a girava entre os dedos, sem saber se tinha alguma razão para estar fazendo aquilo ou se estava simplesmente fugindo da realidade. Tudo o que eu sabia era que a curiosidade estava me consumindo. Se houvesse algo para ser descoberto, eu tinha que saber. Não poderia continuar ignorando aquele pressentimento, essa sensação estranha de que havia algo mais acontecendo, algo que eu não estava vendo. Quando cheguei à garagem, olhei para o carro, estacionado exatamente onde sempre o vi, e uma sensação de frieza tomou conta de mim. Aquele carro, o meu carro, nosso carro. Carlos sempre cuidava bem dele, e era nele que eu colocava a minha confiança, como fazia com tudo na minha vida. Olhei ao redor e, como se o ambiente tivesse me engolido, abri a porta do carro. O silêncio da garagem parecia mais pesado do que nunca. Meu corpo inteiro estava tenso, e a cada movimento meu eu me sentia mais exposta, como se o próprio ambiente estivesse me observando. Não sabia o que estava procurando, mas sabia que algo precisava ser encontrado. A luz do carro estava apagada, e a escuridão lá dentro me dava um medo inexplicável. Mas, mesmo assim, continuei. Foi então que eu vi. No banco de trás, uma pequena bolsa de couro estava jogada em cima do banco, sem a menor explicação. Meu coração disparou de novo. Será que Carlos estava escondendo algo? A vontade de sair correndo de lá, de ignorar aquilo e voltar para o casamento de João, tomou conta de mim, mas ao mesmo tempo sabia que não poderia simplesmente dar as costas para aquilo. A sensação de que eu estava à beira de descobrir algo muito maior do que eu imaginava era como uma pressão no meu peito. Com as mãos trêmulas, eu abri a bolsa. Dentro, encontrei uma carta, dobrada de maneira desleixada, como se tivesse sido colocada ali às pressas. A letra era firme, mas a mensagem me fez parar no tempo. Eu sei o que você está fazendo. Vai me pagar por tudo o que fez. Eu já estou dentro de sua vida. E não tem como escapar. Aquelas palavras me congelaram. A mensagem não era apenas uma ameaça, era uma confirmação de algo que eu nem ao menos sabia que existia. O que estava acontecendo com Carlos? O que ele estava fazendo? Eu não conseguia entender, mas uma coisa eu sabia. Aquilo não era algo pequeno. Eu estava no meio de algo muito maior do que eu imaginava. E agora, com aquela carta em minhas mãos, o que eu faria? A pressão em meu peito aumentou, e eu sabia que não poderia mais voltar atrás. A tensão era palpável. Olhei para o céu, tentando encontrar algum tipo de resposta. Alguma resposta para o que estava acontecendo comigo e com meu marido. Eu já não sabia mais em quem confiar. Eu fiquei ali, parada, olhando aquelas fotos, o coração batendo mais rápido do que deveria. Aquele lugar, aquele garagem que eu conhecia tão bem, agora parecia um cenário de filme de terror. As imagens de Carlos com Isabel eram nítidas, e o pior de tudo era saber que ele estava se encontrando com ela enquanto eu estava em casa, acreditando em uma mentira. A angústia se espalhou como uma corrente elétrica, percorrendo meu corpo inteiro. Eu queria gritar, queria chorar,
Mas não conseguia fazer nenhum desses dois. Tudo estava ficando embaçado, como se eu estivesse sonhando. Mas eu não estava. Era real. Aquela realidade estava me esmagando. Eu olhei para a caixa novamente, agora com uma nova perspectiva. Roupas femininas. Uma bolsa cara. O que mais eu não sabia? O que mais ele estava escondendo? E por que ele estava fazendo isso? Isabel, a noiva de João, a mulher que ele dizia ser tão maravilhosa, tão encantadora. E eu, sua esposa, como uma tola, acreditando que estávamos bem, que nossa vida estava em equilíbrio, que ele me amava. A raiva começou a substituir a dor, mas ainda assim, minha mente estava em conflito. O que fazer agora? Ligar para ele e confrontá-lo? Mas como? Ele estava no casamento de João, a festa estava rolando, as pessoas estavam felizes, e eu estava prestes a destruir tudo. Eu não queria ser a pessoa que arruinaria o dia de todos, especialmente o de João, que finalmente estava realizando o sonho de se casar com a mulher que ele amava. Mas e a minha dor? E a minha confiança? O que ele fez com tudo isso? Eu me sentia traída, humilhada e perdida. As fotos ficaram em minha mente como uma tatuagem indelével, e não pude mais ignorá-las. Era impossível. Eu não sabia se ele tinha saído com Isabel antes do casamento de João, ou se a relação deles era algo recente. Não sabia de nada. Apenas via aquelas fotos e sabia que o homem que eu amava, aquele com quem passei tantos anos, estava me enganando. Eu voltei para a festa, mas cada passo que dava parecia mais distante de tudo o que eu conhecia. A música parecia um som distante, e as conversas à minha volta eram abafadas pelo turbilhão que tomava conta da minha mente. A tensão dentro de mim estava insuportável. Eu tentei agir normalmente, tentando esconder a angústia, mas cada vez que olhava para Carlos, sentia uma onda de nojo e raiva crescer dentro de mim. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que não podia simplesmente ficar quieta. Precisava entender o que estava acontecendo. Aquele segredo guardado no garagem, as fotos com Isabel. A sensação de estar sendo ludibriada me fazia querer gritar, mas o meu orgulho, a minha razão, me faziam querer esperar. Esperar o momento certo para confrontá-lo. Mas qual seria esse momento? Eu estava prestes a perder a cabeça. Carlos, percebendo meu distanciamento, tentou se aproximar de mim durante o evento, como se tudo estivesse bem. Tentou me fazer rir, falar sobre coisas triviais. Mas eu não conseguia olhar nos seus olhos. Como eu poderia olhar para ele e ver o homem em quem confiei? Aquele homem que se escondeu de mim por tanto tempo, que brincou com meus sentimentos enquanto vivia outra vida às escondidas. Eu já não sabia quem ele era. Quando o casamento de João chegou ao fim, e a maioria dos convidados começou a se despedir, Carlos parecia aliviado por finalmente poder ir embora. Ele estava todo animado, como se nada tivesse acontecido, mas eu sabia que algo estava muito errado. Eu tinha a chave para a verdade agora, mas ainda estava presa na dúvida. Eu tinha que confrontá-lo, mas o que diria a ele? Como poderia simplesmente olhar para ele e perguntar sobre aquelas fotos? Sobre o que ele estava fazendo com Isabel? De volta à casa, eu me trancafi no quarto, fechando a porta como se quisesse me isolar do mundo lá fora. Mas o mundo lá fora estava me esmagando. A porta foi batida com força, e eu sabia que era ele. Carlos estava ali, do lado de fora, esperando que eu o deixasse entrar. O som da sua voz através da porta era quase insuportável, como se ele estivesse tentando entender o que havia acontecido. Porque eu estava tão fria, tão distante. Eu me recusei a abrir. Eu precisava de tempo. Eu precisava entender o que estava acontecendo e, ao mesmo tempo, entender o que faria com essa dor, com essa verdade cruel que havia caído sobre mim como uma tempestade. Aquele segredo, a chave extra do carro, a caixa no garagem, tudo estava pesando sobre meus ombros. Eu sabia que não poderia continuar assim. Não poderia ignorar aquilo, mesmo que quisesse. Minha vida nunca mais seria a mesma depois de descobrir o que Carlos havia feito. A pergunta que pairava em minha mente, repetidamente, era: como ele pôde fazer isso? E mais importante ainda, o que eu faria com essa dor agora? Eu estava com as mãos suando, os dedos gelados, enquanto segurava as fotos, meu corpo tremendo de raiva e de uma dor que eu nunca pensei que fosse sentir. A cada segundo que passava, a realidade parecia mais cruel. João, meu irmão, prestes a se casar com a mulher que ele amava, estava sendo enganado de forma implacável e cruel. E ali, eu estava com as provas em minhas mãos, tendo que lidar com algo que me parecia surreal demais para ser verdade. Eu já não conseguia mais processar a quantidade de emoções que estavam se atropelando dentro de mim. Raiva, tristeza, frustração. E, no fundo, uma sensação de desespero. Como eu poderia ficar quieta diante disso? Eu sabia que a verdade precisava vir à tona, mas a ideia de destruir o casamento do meu irmão, de expor a traição de Carlos,
Tudo aquilo me dava um nó na garganta. Mas não havia mais espaço para dúvidas ou questionamentos. A mentira estava diante de mim, e eu não poderia fazer como se nada tivesse acontecido. Respirei fundo e peguei o celular. Minha mente estava acelerada, e eu sabia que, ao fazer aquela ligação, nada seria mais o mesmo. A verdade que eu tinha que contar não ia apenas afetar a minha vida, mas a vida de todos ao meu redor. Mas não havia escolha. João merecia saber, mesmo que eu soubesse que, ao contar a ele, eu estaria destruindo a felicidade que ele tinha naquele momento. Com o coração apertado, digitei o número de João e esperei a chamada. O som do toque no meu ouvido parecia um eco distante, como se tudo estivesse acontecendo em câmera lenta. Quando a voz de João finalmente soou do outro lado, uma onda de emoção tomou conta de mim. Ele estava tão feliz, tão empolgado com o casamento, e eu estava prestes a destruir tudo com uma única revelação. Mariana, o que aconteceu? Não me diga que algo está errado na festa, ele disse, claramente preocupado. Eu engoli em seco, tentando controlar a minha voz trêmula. Não é sobre a festa. Eu preciso que você me encontre agora. Preciso te mostrar algo que vai mudar tudo, eu disse, sem conseguir esconder a tensão na minha voz. O silêncio do outro lado da linha fez meu estômago revirar. Ele estava tentando entender o que eu queria dizer, tentando processar as palavras. Finalmente ele concordou, e em poucos minutos, João apareceu na minha frente, com a expressão de quem não sabia o que esperar. Eu sabia que, naquele instante, a vida dele nunca mais seria a mesma. Quando ele me viu segurando as fotos, ele não precisou perguntar o que estava acontecendo. A dor, a confusão, a raiva estavam estampadas no meu rosto. Eu já não podia esconder nada. Eu não queria esconder. Eu precisava que ele soubesse. Ele merecia saber a verdade e, com isso, a devastação de tudo o que ele acreditava ser seguro e real. João, eu comecei, a voz falhando. Eu encontrei isso. Eu sei que isso vai machucar, mas você tem o direito de saber. Mostrei a ele as fotos. As imagens de Carlos com Isabel estavam ali, evidentes, como uma lâmina afiada cortando qualquer confiança que restasse. João ficou em silêncio, olhando as fotos, com o olhar perdido. Seus olhos começaram a brilhar com as lágrimas, e eu sabia que ele estava tentando segurar o choro, tentando digerir o que eu acabara de lhe mostrar. Ele levou a mão ao rosto, como se tentasse se convencer de que estava vendo errado. Não, não pode ser. Como isso é possível, Mariana? Eu confiava tanto nele. Eu não soube o que dizer. Eu estava com o coração pesado, com a sensação de estar arrancando a alma dele para fora, como se ele não tivesse mais chão. Como eu poderia ter sido tão cega, tão ignorante sobre o que acontecia? E como eu poderia destruir a vida dele agora, no dia do seu casamento, quando ele finalmente encontrava a felicidade? Após um longo momento de silêncio, João se levantou com os olhos cheios de lágrimas, mas também com uma determinação que eu nunca tinha visto antes. Eu preciso confrontar Isabel, ele disse, a voz firme. Eu não posso seguir com esse casamento sabendo de tudo isso. Não vou fazer isso com você, Mariana. Eu não posso. Eu sabia que naquele momento, o casamento de João estava indo por água abaixo. A alegria da festa foi substituída por uma tensão pesada, e o som da música, antes tão alegre, agora soava como um eco distante e vazio. O que eu tinha revelado não era apenas a destruição da confiança, mas o fim de uma ilusão, o fim de algo que, de alguma forma, todos acreditavam ser sólido. João saiu em direção à festa, seus passos rápidos e firmes. Ele tinha uma missão, e eu sabia que ele faria o que fosse necessário para desvendar a verdade. Eu não tinha mais controle sobre o que acontecia, e a sensação de impotência me consumia. Eu sabia que, ao contar a verdade, eu tinha desencadeado algo que não seria mais possível de voltar atrás. E agora, com o casamento de João interrompido, com a verdade exposta, tudo o que eu queria era desaparecer. Mas eu sabia que isso não era uma opção. O clima na festa mudou rapidamente. As pessoas começaram a perceber que algo estava acontecendo, e o olhar de todos os presentes se virou para mim e para João. Os sorrisos se apagaram e o burburinho aumentou. A festa que deveria ser o início de uma nova vida para o meu irmão estava, de repente, se transformando em um campo de batalha. A verdade estava exposta. E agora, não havia mais como esconder o que Carlos havia feito. Eu estava paralisada, observando a cena que se desenrolava diante de mim. O que estava acontecendo era mais surreal do que eu poderia ter imaginado. João, com as provas nas mãos, se dirigiu diretamente a Isabel, interrompendo a cerimônia no meio de todos os olhares atentos. A música parou instantaneamente. O som da orquestra foi substituído pelo silêncio pesado e tenso. O ambiente, que minutos antes estava repleto de risos e celebrações, agora estava carregado de uma atmosfera sombria e irrespirável.
Você sabia de tudo, não é? João perguntou, sua voz tremendo, mas cheia de raiva. Ele não precisava de mais nada. As fotos, as evidências estavam lá, e ele não acreditava mais nas mentiras de Isabel. Ela, por um momento, ficou muda, completamente desconcertada. Mas logo, ela tentou dar o seu show de manipulação, como se tivesse ensaiado aquele discurso para se livrar da culpa. Não, João, você está enganado. Isso não é o que parece, Isabel disse com a voz falsa e forçada, tentando desesperadamente se defender. Eu observava tudo da plateia, ainda atordoada, sem saber como agir. Ela estava tentando reverter a situação, tentando fazer com que João se sentisse culpado por questioná-la, mas era impossível negar o óbvio. As provas estavam lá, na frente de todos. O silêncio foi quebrado por murmúrios e suspiros dos convidados, que observavam a noiva ser desmascarada em público. Eu sentia um calor crescente em meu peito. Aquela mulher que eu tinha conhecido como a noiva de meu irmão estava ali, tentando se esconder atrás de mentiras. E eu sabia que o que estava acontecendo agora era algo que nunca seria apagado das memórias de todos. A verdade, nua e crua, não dava mais espaço para nada. Ela já havia sido exposta. Isabel, agora com as palavras falhando, tentou se justificar mais uma vez, mas João não estava mais ouvindo. Ele não podia mais acreditar em nada que ela dissesse. Ele se virou para a plateia, sem saber muito bem o que fazer, mas ainda com os olhos fixos em Isabel. Enquanto isso, eu não sabia o que fazer. Minha mente estava um turbilhão, mas o que eu mais sentia agora era a raiva. Raiva de Carlos. Raiva de Isabel. Raiva de mim mesma por não ter percebido antes. E foi nesse momento, com as palavras de João ecoando ao meu redor, que algo em mim se quebrou. Carlos apareceu, aparentemente vindo do nada, com a expressão de quem sabia que a situação estava fora de controle. Ele se aproximou rapidamente, tentando consertar as coisas, tentando dar explicações como se isso fosse possível. Quando ele chegou perto de mim, ainda tentando se manter calmo, eu senti uma onda de dor e raiva tão intensas que quase não consegui me controlar. Eu estava em pedaços, mas ao mesmo tempo estava completamente enfurecida. Você destruiu nossa família, Carlos. Eu disse com firmeza, sem hesitar. Minhas palavras foram cortantes, pesadas, e senti o peso delas ao pronunciá-las. Não há desculpas para o que você fez. Não tem mais nada que você possa dizer. Carlos, como se estivesse tentando entender o que estava acontecendo, abriu a boca para falar. Ele queria justificar, queria pedir desculpas, queria tentar de alguma forma minimizar o estrago, mas ele sabia que não havia como voltar atrás. As palavras dele eram vazias, sem nenhum valor agora. Você não vai sair impune. Eu não vou te perdoar, eu disse, sentindo cada sílaba sair da minha boca como se fosse uma sentença definitiva. Aquelas palavras foram as mais difíceis de dizer, mas também as mais necessárias. Ele, o homem com quem passei anos da minha vida, o homem em quem eu confiei, estava sendo exposto, e agora ele teria que lidar com as consequências. Carlos tentou dar um passo para trás como se fosse fugir da situação, mas ele não tinha para onde ir. Eu o observei, com o coração apertado, mas com a certeza de que ele tinha que ouvir aquilo. Ele não tinha mais escapatória. Eu já não podia mais me deixar enganar. E mais do que isso, eu não queria mais ser a mulher que ficaria em silêncio, que faria de conta que nada estava acontecendo. Você destruiu a minha confiança, Carlos. Eu continuei, as palavras saindo sem que eu pudesse impedir. Você destruiu a nossa vida. Não vou fingir que nada aconteceu. Não importa o que você tente fazer agora. Não importa o quanto você se arrependa. Não vai mudar o que você fez. E você não vai sair impune. Carlos, sem saber o que mais dizer, deu um passo atrás, como se estivesse fugindo de tudo. Ele olhou para mim uma última vez, e eu vi o arrependimento nos olhos dele, mas já não era o suficiente. Não havia mais espaço para desculpas ou para consertos. Ele tinha feito sua escolha, e agora, ele teria que viver com as consequências. A mentira estava exposta. E eu, finalmente, havia tomado a decisão de que não ia mais ser a mulher que aceitava tudo em nome de uma relação que já não existia. Enquanto ele se afastava, a tensão na sala era palpável. Todos os convidados estavam em choque, muitos em silêncio, outros cochichando, tentando entender o que acabara de acontecer. João estava parado, em choque, mas com a certeza de que não poderia seguir com aquele casamento. Ele não poderia ficar com Isabel depois de descobrir tudo o que ela havia feito. E eu sabia que, por mais difícil que fosse, ele estava fazendo a escolha certa. Eu estava ali com o coração pesado, sabendo que não poderia mais voltar atrás. O que eu fiz foi doloroso, mas necessário. E embora minha alma estivesse ferida, algo dentro de mim sabia que era o começo de um novo capítulo. O antigo já estava destruído, e agora
Eu precisaria reconstruir minha vida, com ou sem Carlos ao meu lado. O choque daquela noite ainda reverberava em cada canto da minha mente, mas, com o tempo, fui começando a perceber que, embora a dor tivesse sido avassaladora, ela me trouxe uma clareza que eu nunca imaginei que teria. O casamento dos meus sonhos, o relacionamento que eu pensava que era sólido, estava destruído, mas no fundo, eu sabia que aquela destruição tinha me libertado de algo que já não fazia mais sentido. O peso da mentira, da traição, das palavras vazias, estava finalmente sendo tirado de mim. João, depois de dias de angústia e reflexão, tomou a decisão de cancelar o casamento. Ele não podia continuar com alguém em quem não podia confiar. Não podia seguir com Isabel sabendo que ela havia destruído a confiança dele de forma tão cruel. A festa que deveria ser o ápice da felicidade dele se transformou em um pesadelo. Mas João fez o que eu sabia que ele tinha que fazer. Ele estava rompendo com Isabel. E embora isso tenha sido doloroso, ele estava escolhendo a verdade, mesmo que essa escolha fosse a mais difícil. Eu, por minha vez, também tomei minha decisão. Carlos, que tanto tentou justificar suas ações e que se afastou quando a culpa o consumiu, não teve forças para me enfrentar. Ele fugiu, se afastou, como se estivesse tentando fugir de si mesmo. Mas eu não podia mais seguir em uma relação marcada pela mentira. Não importava o quanto ele se arrependesse, o quanto ele pedisse perdão. O que ele fez não tinha mais perdão. Eu pedi o divórcio. E com esse simples ato, uma sensação de liberdade tomou conta de mim. Divórcio não é algo que se faz de ânimo leve, e eu sabia que aquela decisão mudaria minha vida para sempre. Eu tinha que olhar para frente, entender que minha vida, por mais que tivesse sido marcada por uma dor tão grande, ainda estava nas minhas mãos. Eu tinha perdido a confiança em Carlos, mas ao mesmo tempo havia reencontrado a confiança em mim mesma. Eu me vi novamente, me reconectando com minha força interior, com a mulher que eu era antes de tudo aquilo. Uma mulher que tinha sonhos, desejos e, mais importante, tinha o controle sobre a sua vida. Carlos tentou se desculpar, tentou de todas as formas falar sobre seus arrependimentos, mas suas palavras eram vazias. Eu não estava mais ouvindo, e cada vez que ele falava, eu me sentia mais distante. A culpa dele não era minha, e eu não precisava carregar o peso de suas ações. Ele precisava lidar com suas escolhas, e eu precisava continuar com as minhas. No começo, as noites eram difíceis. Eu me peguei olhando para o vazio, perguntando se eu estava fazendo a coisa certa, se eu tinha força para reconstruir tudo aquilo que havia sido destruído. Mas, aos poucos, comecei a perceber que o fim daquela fase da minha vida não significava o fim da minha felicidade. A dor da traição foi intensa, mas ela também foi o catalisador de algo novo. Ela me fez perceber que eu tinha uma vida inteira pela frente. Uma vida em que eu seria a protagonista. Eu não seria mais uma mulher à sombra de um homem que não merecia minha confiança. Foi então que comecei a me reconectar comigo mesma. Voltei a fazer coisas que me faziam bem, como sair com minhas amigas, tomar um café naquelas tardes ensolaradas, ir para o cinema sozinha. Eu me redescobri de uma maneira que eu nunca imaginei que fosse possível. Havia tanto dentro de mim que eu havia negligenciado por anos, tanto potencial, tantas possibilidades. Eu tinha o controle de minha vida novamente, e essa era a sensação mais libertadora que eu poderia ter. Eu sabia que a jornada não seria fácil. Reconstruir minha vida levaria tempo, mas pela primeira vez em muito tempo, eu me senti confiante. A dor, que antes parecia ser o fim de tudo, se transformou em uma oportunidade de renascimento. Eu estava mais forte, mais determinada, mais viva do que nunca. Eu tinha aprendido com a experiência, e cada lágrima que derramei, cada momento de desespero, agora fazia parte de quem eu era. Não mais como uma mulher que se submete às mentiras, mas como uma mulher que toma as rédeas de sua própria história. Com o tempo, percebi que, embora tenha perdido um casamento, eu ganhei algo muito mais valioso. Eu ganhei minha liberdade. A dor da traição, embora profunda, havia me ensinado que eu era capaz de seguir em frente, que eu era capaz de viver a minha vida sem depender de ninguém para minha felicidade. E quando percebi isso, algo se acendeu dentro de mim. Eu não estava mais tentando remendar algo que já estava quebrado. Eu estava finalmente começando a construir algo novo, algo genuíno e, mais importante, algo que era apenas meu. Eu sabia que o futuro ainda era incerto, mas, pela primeira vez, eu estava ansiosa para vivê-lo. Não importava o que acontecesse. O que realmente importava era que eu havia encontrado a força dentro de mim para recomeçar. Eu não sabia o que o amanhã me traria, mas agora eu estava pronta para enfrentá-lo de cabeça erguida, sabendo que, ao contrário do que eu pensava antes, eu tinha o controle de minha própria vida. Eu estava pronta para o que viesse.